porque é muito complicado. Fizeram uma proposição que o próprio Estado não tinha condições de reestruturar a educação conforme ele se propunha aí. Não tem dinheiro sequer para pagar as bolsas científicas, quiçá fazer as transformações que eles diziam que iriam fazer. E não vão. Essa é a grande verdade. Mas eu sentia que no tempo da Dilma o negócio estava começando a caminhar, depois que o governo veio que acabou com tudo. Né? Não, no tempo dela também não estava tão bom. Não. Sejamos honestos, não estava tão bom. Não estava tão... Não era um céu de brigadeiro, não. Na realidade, nunca foi céu de brigadeiro. É a gente que tem que lutar para fazer funcionar. Seja no governo do PT, PSL, PMDB, PSDB. Se a gente não se organizar e lutar, a gente não faz valer o projeto que a gente acredita, tá? Obrigado, boa noite, gente. Mais alguém? Gente, eu sou o Gabriel, aluno do 4º período de Ciências Sociais, né? Nós somos de Ciências Sociais, mas a gente que também é de outros cursos, estão aqui. E sobre a sua trajetória, né? Você falou que se formou em Ciências Sociais em 78, que era uma época muito difícil, né? E nessa época a gente tinha aqui o curso de Serviço Social, né? Que foi como você mesmo disse, foi uma época de expansão. E eu estou aqui para dizer que a gente está passando por esse momento difícil, mas a gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que seguir resistindo, porque resistir é a gente lutar pela universidade, é a gente vir e demarcar o nosso espaço, a gente lutar, é cada vez mais ter negros na universidade, mais pobres, nordestinos, mulheres, LGBTs, porque a gente ocupando esses espaços, que antes eram espaços muito pequenos, a gente consegue mostrar para eles a que nós vimos, né? E eu fiquei muito emocionado com a sua trajetória, uma trajetória de super resistência, a sua também, né? E é isso, eu vim para falar que nós vamos resistir de cabeça erguida e eles não vão derrubar a gente. Quanto mais eles tentarem, mais forte a gente fica. A UF Campus é a nossa e a gente vai continuar resistindo. Obrigado. Ótima colocação. Vocês querem... Deu honra na pessoa, cara. Foi mais alguém? Tá. Deixa por último. Sim, claro. Boa noite, eu sou Laís, sou do 4º período de Ciências Sociais também. E, bom, na verdade são dúvidas e são sugestões, né? Acho que esse é um ótimo espaço até para a gente ter mais proximidade, né, com os professores nesse sentido. E aí a primeira questão que surge como tanto crítica quanto dúvida, assim, né? Eu sinto muita falta aqui na UF, eu sou do campo, né? Eu venho do interior de São João. E aí eu sinto muita falta, às vezes, da gente discutir mais questões relacionadas ao nosso dia a dia, né? Entender como funciona a dinâmica do trabalhador do campo, entender outras formas de trabalho, outras formas de vida nesse sentido, né? E acho que, em relação até ao currículo, isso ainda falta um pouco. Acho que isso nem é um problema da UF, né? Mas do sistema educacional no contexto geral. E aí a pergunta fica, né? A pergunta é como nós, estudantes, podemos contribuir nesse sentido, sabe? De sugerir novas questões para serem discutidas dentro da sala de aula, né? Entender um pouco mais o que é educação popular, entender que não é porque a gente é bacharel que a gente não tem que entender o que é educação popular, que a educação é um assunto que tem que dialogar com o curso de Ciências Sociais. Então, a primeira pergunta é nesse sentido: como que a gente pode contribuir, como que a gente pode estreitar esse diálogo entre coordenação, entre professores e estudantes. A segunda questão, que eu até estava escrevendo sobre isso há alguns dias, que é sobre, não sei se vocês conhecem os projetos de educação ambiental, que são condicionantes de licença
do Licenciamento Ambiental Federal, né, conduzido pelo IBAMA. E aí, eu conheço um pouco deles e vejo que eles têm muitas coisas em comum com a extensão. Só que eu vejo que eles não se aproximam nem um pouco da extensão. E é nesse sentido como também que a gente pode se aproximar, sabe? Porque eu vejo que a gente está num cenário de desmonte da educação ambiental, de tudo isso. E a gente não tem feito quase nada para se aproximar nesse sentido, sabe? A articulação entre as universidades, nesse sentido, a UENF também tem uma extensão muito forte. Então são basicamente essas duas perguntas, assim, como que nós, estudantes, podemos contribuir para esse processo e como que a gente pode estreitar esses laços de diálogo. Obrigada. Não, eu só queria, acho que quero ouvir também os colegas aqui, só queria colocar já rapidamente que realmente assim, a extensão, lembrando primeiro que a universidade, os pilares da universidade são ensino, pesquisa e extensão, né? Então a gente nunca, quando a gente fala do aprendizado e do ensino, a gente tem que lembrar sempre desses três pilares. E a extensão tem sido, infelizmente, um primo pobre, né, desses três pilares. E, assim, eu não vou me estender muito aqui, mas isso acontece fundamentalmente também até pelos poucos incentivos institucionais e de fomento que são dados a esse lado da extensão. Então, mas assim, claro, concordo, eu acho que assim, recomendo, aconselho que os estudantes, desde o primeiro período, busquem o diálogo com os professores para se inserirem dentro dos projetos de pesquisa dos professores, né? Isso é fundamental, né? Então não é só chegar em sala de aula para assistir a aula, é a participação e que se dá enchendo o saco mesmo do professor. Professor, o que você pesquisa e tal? Quero saber, posso fazer parte do seu grupo de pesquisa? Né? Isso é uma forma de se construir o ensino e a aprendizagem também, tá? Oi. Primeiro, eu penso que o aluno ajudaria muito se ele lesse o texto. A gente adota os textos, se o aluno lesse, já seria um passo, se 50% do trabalho já estaria sendo desenvolvido, né? Eu sei que a gente tem que falar isso porque é super importante. Nós, professores, reclamamos muito disso. O processo de ensino-aprendizagem não acontece se não houver leitura do texto, senão a gente cai no século XIX, professor com o monopólio da fala, com a razão, com a iluminação, e o aluno como um receptáculo que fica ali esperando toda essa sabedoria que a gente não tem, né? A gente tem um básico ali para trocar com vocês, eu acho que esse é o primeiro ponto. No caso, faço minhas também as palavras do nosso coordenador, penso que você deva procurar também os professores para saber quais são os seus projetos de pesquisa, mas também projetos de extensão, né? Porque na realidade a extensão é um primo pobre porque assim nós decidimos que deveria ser. Nós podemos mudar também um pouco essa lógica. Tanto é que diante dos últimos acontecimentos muita gente reclamou que talvez essa ausência dos trabalhos da universidade em relação à comunidade tenha afastado muita gente do que acontece lá fora. Muito embora não seja só apenas isso, mas a gente sabe que isso aí pode de alguma forma estar concorrendo. Quanto a juntar as extensões, esse intercâmbio, eu acho que isso aí é tão complicado agora, nesse momento, justamente porque algumas universidades estão sendo atacadas, elas estão tendo que reunir forças para responder a esses ataques, e é um momento que está sendo muito difícil até para a gente segurar e sustentar essas extensões que a gente desenvolve aqui, mas eu acho que é preciso dar esse passo, porque se houver essa união, talvez a gente tenha mais força, né? Agora, é lógico que isso tem que ser feito a médio e longo prazo, isso é uma cultura que tem que ser construída, né, dessa troca. Eu vivo reclamando aqui da pouca circulação de alunos daqui no IFE, na UENF e da UENF aqui. Essas três universidades tinham condições de criar pelo menos uma estratégia de circulação de alunos, porque era uma forma de fazer com que essas informações não ficassem só situadas aqui. Eu acho que essas universidades são complementares, elas têm que oferecer a curso de letras lá, a ciências sociais aqui, a economia aqui, a psicologia, há outros cursos lá, e na UENF, então acho que é possível haver essa troca. Então penso que talvez esse seja também um caminho legal. Tá? Eu queria responder sobre a questão
questão das contribuições práticas em sala de aula. Temos que dizer a verdade, a formação acadêmica obedece a uma certa tradição e uma certa forma de pensar, e não necessariamente a um certo conteúdo temático. O conteúdo temático e as questões práticas que a gente pode observar, e todos nós temos muito material sobre isso, estamos inseridos na vida, são as questões que nos movem. E as questões que nos movem, felizmente, não se esgotam no curso. As questões que nos movem são aquelas coisas que a gente acalenta, cultiva e nos movem apesar da opressão teórica, tá? E nos permitem nos apropriar dela. Então, as coisas que nos movem, no seu caso a questão rural, as questões, são questões que nos moverão sempre e são motivo de busca. E essa busca é a que torna interessante. Aí não é somente perguntar para os professores, porque os professores têm suas buscas. A questão é como produzir um feliz encontro. E isso é mais complicado. Odeio o microfone. E isso é mais complicado. De todo modo, há questões que sim devem ser talvez pensadas. Você falou de trabalho, enfim, tem algumas áreas que penso que são importantes, mas que